Legal. Gente, deixa eu me apresentar primeiro, né? É, Primeiro, esse é meu primeiro look, então, assim, tô um pouco nervoso aqui. Estava bastante ansioso por esse momento, né? Galera, obrigado pela presença de todos. É, Deixa eu dar um breve resumo de quem sou eu, tá? Eu sou desenvolvedor de software há mais de 7 anos, né? Eu já atuo na Life há 4 anos e meio e eu já trabalhei com tudo um pouco. Eu entrei como desenvolvedor front-end. Hoje eu sou team lead, né? Eu atuo dentro do time de e-commerce, diretamente no projeto de marketplace. Então, para quem é desenvolvedor Liferay ou para quem já trabalha com Liferay há bastante tempo, né, estamos remodelando o marketplace, né, ele está com cara nova, então já deixo o convite aí para quem é desenvolvedor Liferay, quem trabalha com Liferay, já faço um convite para que vocês conheçam o marketplace, né, ele está sendo redesenhado, então vai vir muita coisa legal voltada para desenvolvedores, voltada para equipes que querem, enfim, usar uma ferramenta já criada pela comunidade, né? E vocês também podem futuramente criar suas próprias aplicações e até vender, né, se for o caso. Então, esse é o time que eu trabalho. Já deixar um grande shout-out aqui, né? Um agradecimento especial a Silas, que está nessa call. Ele foi uma das pessoas que tirou isso aqui do chão, né? Tirou do papel, digamos assim. Então, Silas, o seu legado aqui na Life, cara, e já deixar meu special thanks, né? E assim como ele, o Wellington também está aqui, ele também participou desse projeto. É um projeto que está sendo feito a muitas mãos, e ele tem uma qualidade absurda. Então, é isso, já deixo o meu convite aqui, e aí vamos lá focar na nossa meeting agora, né? Então, gente, como o Oni falou, né, eu participei de um programa na Hungria, né, de 2 semanas em Budapeste, que foi um programa que a Life fez para fomentar, né, a colaboração relacionada à inteligência artificial. Então, sabemos que inteligência artificial, ela não é apenas um tema, digamos assim, que demanda muita atenção do mercado e, digamos assim, não é algo à toa, né? O mercado, ele espera cada vez mais por inovação, né? E as empresas elas precisam se atualizar o quanto antes também para que seus usuários desfrutem, né, dessas funcionalidades. E a Life ela também está pensando nisso. Então, a Life ela vem lançando o Life Portal, né, não o Life como empresa, mas o Life Portal como produto. A cada nova atualização surge uma nova funcionalidade que usa de inteligência artificial, beleza? É, e durante esse programa, né, foram dadas várias ideias de projetos, e esses projetos foram construídos, né, durante o programa lá, né, alguns projetos já tinham, digamos assim, algo criado, algo que já tinha em mente, assim, uma ideia de um projeto, e as 2 semanas em Budapeste foi justamente para acelerar, acelerar, ou até tirar um projeto do papel, né, e foi isso que a gente fez. Então, esse projeto, inicialmente, ele surgiu por meio de Wesley Campbell, e eu vou mostrar o projeto para vocês, que a gente submeteu, né, originalmente. Então, eu vou deixar os links também no chat, tá? São todos links públicos, né? Vou deixar aqui para vocês. Esse link aqui é o projeto inicial. Ele existia bem antes do programa de inteligência artificial da Life, né? Ele existe desde o ano passado. E o Wes Kemper, ele é um Sales Engineer da Liferay, tá? Ele já trabalha com Liferay há mais de 15 anos, ou seja, ele é realmente a voz, né, da experiência, assim, ele já trabalhou com Liferay desde a versão 5, né? Então, e hoje ele trabalha mais ou menos 4 anos, há 4 anos na Liferay, mas antes da Liferay, ele já trabalhava com o Liferay Portal, né? Por isso que ele tem tanto tempo de experiência. E com tanta experiência acumulada, né, e como sales engineer, ele sabe as necessidades dos clientes, ele sabe as necessidades do produto, e ele consegue fazer o intercâmbio, a comunicação entre as duas partes, né? As pessoas que querem comprar o Life, e às vezes falam, opa, eu me interessaria em comprar o produto de vocês, ou fazer, sei lá, pegar uma licença especial de vocês, caso o produto de vocês tenha tal funcionalidade. E aí ele pode levar esses requisitos para o time de produto, e o time de produto pode priorizar ou não, né, alguns desses pedidos. E aí, justamente tendo que fazer várias demos, conversar com bastante clientes, coisas do tipo, ele bolou essa ideia de criar, por que não criar uma integração, né, do Liferay Portal
com um sistema que vai fazer a comunicação com uma LLM, né, que é a Large Language Model, né, que é basicamente uma inteligência artificial, que vai basicamente entender os meus critérios, meus pedidos, e vai fazer o registro dessas informações dentro do Liferay Portal, né? E aí surgiu o Liferay AI Content Wizard, tá? Esse projeto aqui está no GitHub, ele é aberto, vocês podem verificar. Ele possui integração com pelo menos 15 assets do Liferay, então vocês podem ver que a lista é gigante, né? Então você pode criar contas, blogs, taxonomy, structure, FAQ, user groups, até commerce product ele faz. Então, assim, é uma ferramenta bem robusta, tá? Essa aqui é a telinha dele. E eu vou botar aqui para rodar também, para vocês verem como ele é. Então, deixa eu abrir aqui. Isso aqui vai ser também uma meet bem técnica, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, ou passei rápido, qualquer coisa do tipo, pode me falar, a gente repete, não tem problema, não temos pressa de decorrer o assunto aqui. O importante é que vocês aproveitem, interajam, terem dúvidas. E a gente consiga ter um momento, assim, bem interativo, tá? Então, essa aqui foi a aplicação, né, original. E nessa aplicação você pode escolher aqui o seu asset, tá? Ele tem uma parte de configuração, né? Nessa parte de configuração aqui, você pode colocar, por exemplo, vou desativar essa chave, tá? Mas aqui você tem uma configuração do OpenAI que você quer usar, da sua chave, qual modelo de IA que você quer usar também. Isso aqui são informações do seu Liferay Portal, de como é que você vai se comunicar com o seu Liferay Portal, né? Então, aqui eu vou me comunicar a meu Liferay rodando localmente. Aqui o método de autenticação, né? Ele suporta Basic e OAuth, né? Então, no Basic, normalmente você pode utilizar o usuário administrador com seu login e senha, né? E também tem a opção de OAuth, né? Já o OAuth, você vai passar um client ID, um client secret, que você pode configurar aqui dentro do portal, dentro de Control Panel OAuth 2 Administration, você pode criar um novo OAuth aqui, uma nova configuração de OAuth, pegar o ID, deixa eu abrir um desses aqui para mostrar para vocês, pega um client ID e um secret, que você pode gerar aqui, e cola aqui, você consegue manter essa conexão, né? Você fazer chamadas autenticadas ao portal. Um detalhe só importante, se caso você tem interesse em rodar essa aplicação e usar com ALF e tudo mais, no ALF é importante que você configure quais são os escopos, quais as permissões necessárias para você fazer chamadas de HTTP, né? Então, aqui no GitHub, ele fala, cadê? Aqui, ó. Escopos que você precisa habilitar, né? Então, essa é a diferença, assim. Se você usar o Basic, se tiver com o usuário com permissão suficiente, pode usar ele, né? É um client extension, Kevin. Wesley tá perguntando. O que é exatamente, Wesley? Essa aplicação aqui, essa primeira que eu estou mostrando, essa daqui? Esse modalzinho que tá mostrando aí. Eu fiquei na dúvida se era um componente React normal ou se era um client extension. Tá, isso aqui é uma aplicação em React, mas ele não roda dentro do Liferay, né? Ele é uma aplicação Next e ele não roda dentro do Liferay, tá? Mas ainda vou mostrar sobre client extensions ainda, sobre esse tema um pouquinho mais na frente. Show. E uma diferença bem importante, gente, sobre Basic e OAuth, tá? O Liferay, né, ele tem lançado, ele tem evoluído para suportar modos de deployment diferentes. Então, muita gente está acostumada a rodar o Liferay em modos on-premise, né? Ele tem um servidor local ou em algum lugar e ele faz essa conexão e acesso e tudo mais. Porém, o Liferay também tem cada vez mais investido, né, em outras duas ofertas, que é o Liferay SaaS e o Liferay PaaS, né? É o conhecido LXC, né? Então, a Liferay, ela já prepara todo o ambiente para você, te dá os acessos para você fazer configuração, deploy the client extension, fazer a configuração do próprio Liferay e outras coisas, né? E você paga por isso, né? Basicamente é um serviço de cloud, a Liferay cuida do cloud para você, basicamente.
E no SaaS, que é totalmente mantido e gerenciado pela Liferay, né, pela equipe da Liferay, você não pode fazer conexões do tipo Basic, né? O Basic, nesses casos, ele é desabilitado por questões de segurança, justamente porque o Basic, né, por você ter apenas usuário e senha, você está muito, digamos assim, refém, né, de uma segurança mais fraca, entendeu? Já se você usa on-premise, que você manda totalmente na infraestrutura, ou se você utiliza o Liferay PaaS, nesses casos, você tem sim, né, total capacidade de fazer mudanças na infraestrutura, e nesses casos, o Basic é habilitado, tá? Só um detalhe importante, porque a gente criou essa configuração aqui que dá suporte ao ALF, beleza? Enfim, então vamos avançar mais um pouquinho, gente. Deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui, tá? Então, como eu falei, temos accounts, categories, blogs, knowledge bases, user groups, né? Imagina uma pessoa que faz sales, sei lá, desculpa, sales não, que faz demos, né? Uma pessoa que está fazendo demos semanalmente, né? Sei lá, 2, 3 vezes por semana. Ele tem que preparar um ambiente, ele tem que fazer todo o setup de uma oferta interessante para um cliente, né? E tem que fazer essa configuração manualmente todas as vezes, né? Então, foi a partir dessa necessidade que o Wesley Kempa criou essa aplicação aqui, tá? Quais são os drawbacks dela, né? Quais os pontos negativos dela como solução, né? Que a gente analisou essas dificuldades e evoluiu ela, né? Eu vou abrir aqui, por exemplo, Accounts, tá? Então, aqui em Accounts, você vê que tem um formuláriozinho, você coloca aqui qual a descrição da account, qual o número de accounts você quer criar, e tem um botão que vai lá e executa a ação, tá? Eu vou abrir aqui outros modelos. Vamos pegar aqui, por exemplo, blogs. Então, para eu criar aqui blogs, você coloca aqui um tema de um blog, quantos blogs você quer criar, quantidade máxima de caracteres, por quem ele pode ser visto, qual o idioma do blog, qual é o site, né, do blog, qual o site do portal que você quer criar, né? E você vê que você acaba pedindo muita informação do usuário para que ele execute uma operação, né? E algumas dessas informações, para quem não tem o conhecimento prévio de Liferay, ele não vai saber, putz, o que é Site ID, né? Onde é que eu busco essa informação? Então, para a gente que já trabalha com Liferay há um tempo, deixa eu abrir aqui. Para a gente que já trabalha com Liferay há um tempo, a gente tem algumas formas de saber, poxa, qual o ID do meu site, né? Algumas dessas formas é de você abrir, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Em alguns casos, você pega o site, o ID do site, por meio desses query patterns. E são vários query patterns, então acaba sendo um pouco difícil de achar. Você também consegue achar ele pelo meio do site settings, deixa eu ver, site settings, site configuration. Então, você também tem o site ID. Eu tenho uma leve impressão que isso aqui é algo mais novo, assim, eu tenho isso aqui na minha memória, que isso aqui não existia, tá? Posso estar enganado, né? Mas a forma que eu sempre usei para descobrir o site ID foi por meio do Team Display. Então, eu como desenvolvedor front-end, eu acabo utilizando bastante esse console aqui, né? É um amigo de todo desenvolvedor Liferay, né? Então, você coloca aqui liferay.teamdisplay.getSite Group ID, e aqui você pega o ID do site, né? Então, isso aqui acaba sendo algo bem negativo, né? Porque você quer criar conteúdo e você tem que meio que garimpar essas informações para poder, digamos assim, criar o conteúdo que você quer, né? Então, por meio, né, dessas limitações, às vezes muitas configurações tendo que ser feita para você criar o conteúdo, né? Durante o programa lá em Budapeste, a gente fez vários momentos de brainstorming antes do evento e durante o evento também, né? E a gente pensou em soluções. Como é que a gente poderia melhorar a experiência do usuário que vai utilizar a ferramenta e a gente tem que fazer menos perguntas? Como é que a gente poderia fazer isso de uma forma muito mais, digamos assim, natural, né? Seria eu conversar com o chat e o chat, por exemplo, me dá a informação que eu quero, né?
essa seria, digamos assim, a melhor alternativa. E aí, com isso, a gente pensou aqui em algumas possibilidades, né? Como é que a gente poderia refatorar ou refazer, né, isso aqui, essa aplicação, né, que ela tem um stack muito específico, ela não é um stack que se encaixa muito bem dentro do Liferay, né? Porque a stack desse projeto aqui, ele é feito com Next.js, tá? Então, deixa eu mostrar aqui rapidão para vocês. Então, aqui embaixo tem a stack dele. Então, ele utiliza apenas OpenAI, né? Então, Node.js, Next.js, React, Tailwind e o Highlight.js, tá? Então, a gente pensou, poxa, a gente quer aproximar essa solução para os usuários do Liferay. Como é que a gente faz isso? Trazendo, de fato, para dentro do Liferay, né? Não sendo uma aplicação que a pessoa vai rodar em outra porta, em outro domínio, em outro serviço e se comunicar apenas via API com o Liferay. A gente queria algo que realmente partisse do portal, porque o usuário ele teria uma confiança maior em utilizar a solução, né? Então, eu estou dando todo um contexto histórico para vocês, gente, que daqui a pouco eu vou chegar na demo, vou mostrar como é que tá, a cara nova e tudo mais, tá? Eu quero mais que vocês entendam mais como que partiu a solução, né? Como é que a gente pensou em, sei lá, ideias de como realizar isso e como ficou hoje, que também vocês podem dar feedbacks, né? Seria muito bem-vindo, tá? Então, deixa eu trazer aqui o que a gente discutiu, né? A gente tinha... Esse evento foi muito possível porque, como dev, né, era eu, o Wes e um sonho, né? Que era trazer isso aqui para o portal, né? Mas, durante o programa, a gente também teve apoio de gente de produto, pessoas de produto, né? Então, a gente acabou recebendo novos integrantes também durante o desenvolver do projeto, né? E aí, a primeira pessoa que chegou para ajudar a gente foi Ruth, né? Ruth Alves. Ela é PO, Product Owner, do time do Echo, né? Basicamente, ela trabalha nos times que geram conteúdos, né, para o Liferay, como blogs, categories, tags e outras coisas afins, web content. Então, basicamente, ela comanda nessa área do Liferay, né? E ela participou dos momentos de brainstorm e tudo mais. E, junto dela, também duas Marias, né? As duas Marias são designers e aí elas trouxeram propostas de design que a gente poderia implementar, né? Então, a primeira ideia, se tiver aqui, seria a gente ter um botão aqui, como, sei lá, AI Assistant, algo do tipo, que abria um modal e perguntava, opa, o que você quer gerar, né? Que tipo de conteúdo você quer gerar? E que você fala, eu quero que você gere 3 web contents sobre diferentes receitas veganas, e eu também gostaria que você categorizasse, né? E aí ele ficaria processando e tudo mais, até o momento dele criar o conteúdo, mais ou menos como mostra esses designs aqui, tá? Depois a gente foi evoluindo a ideia, né? E pensou em outra maneira. Poxa, será que se a gente tivesse também um botão, né, que abre o modal, mas aqui a gente poderia selecionar, dadas as possibilidades do que ele pode gerar com inteligência artificial. Porque se você fala, opa, o que é que você quer gerar, né, como essa imagem aqui, fica muito abrangente, né? O usuário ele poderia pedir algo que não existe, e aí seria uma frustração. Você falaria, cria 5 contas para mim que são supplier account. Aí ele vai falar, opa, eu não sei fazer isso. Então ele gera uma expectativa muito negativa no usuário, né? E a gente evoluiu para essa forma, né, que a gente já disponibilizaria as opções que ele poderia gerar conteúdo a partir deles, como blogs, web content, wikis, pages, categories, né, e outras coisas. E aí, né, uma terceira opção surgiu essa daqui. Então, o usuário, ele teria também, né, uma caixa de seleções, onde ele também escolheria qual tipo de asset ele queria gerar conteúdo com ele. E aí ele teria isso aqui, né? Que é basicamente a experiência original, que ele teria um formulário para preencher as informações, fazer toda a configuração, né? E aí ele geraria o conteúdo e pronto, né?
Então, quando a gente começou o programa, foram 2 semanas, de segunda a sexta da outra semana, e durante o desenvolver, a gente conversando assim, né? Quando a gente viu as três opções, né? Essa daqui foi a que a gente pensou, ó, a gente vai ter que fazer dessa forma aqui, né? Porque é o que a gente já tem hoje, é o que a gente já sabe que vai funcionar, né? E, beleza, vamos implementar essa daqui, certo? No mesmo dia, depois de algumas discussões, né, sobre a experiência do usuário, né, que, convenhamos, a experiência do usuário seria também bem prejudicada, né, porque quando a gente fala em inteligência artificial, em chat ou algo do tipo, a gente pensa em uma comunicação natural, né, você fala, opa, cria um blog sobre alguma coisa, cria uma conta sobre tal assunto, né, você vai querer dar uma informação, uma instrução, algo como o ChatGPT faz, né? A gente fala, opa, me fala a história do Brasil, né? Ele vai lá e entende o que você está falando e ele executa alguma ação, né? Ele te dá uma resposta baseada no que você pergunta, né? E aí, eu acho que em 2 dias, né, que a gente começou o programa de fato, né? A gente partiu dessa ideia que a gente pensava em fazer e a gente já conseguiu implementar essa daqui. Basicamente foi essa daqui, né? Que foi basicamente uma conversação natural, né? Basicamente, você falar o que quer e ele executar. Com alguma diferença, né? Deixa eu ver se eu acho que eu acho que esse Figma tá um pouco desatualizado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a gente evoluiu e a gente colocou hints. Pronto, esse aqui tá o mais fiel, né? A gente acabou seguindo essa ideia aqui, né? Onde você fala, oi, o que é que você gostaria de gerar, né? E a gente dá aqui algumas opções. E essas opções, na verdade, são hints, são dicas, né? Ó, queria gerar web content, né? E aqui ele fala basicamente um exemplo de prompt que você pode falar, escrever, e ele vai gerar o conteúdo em cima dele, certo? Então, essa que seria a nossa última opção, acabou virando a primeira opção, né? Porque a gente, digamos assim, aceitamos o desafio de dar uma experiência mais natural para o usuário, né? E acabou dando muito certo. Então, daqui a pouco eu vou chegar na demo disso aqui, beleza? Deixa eu ver aqui o chat, se tem algum comentário. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouco sobre os desafios para a gente chegar nesse ponto aqui, tá? O primeiro desafio foi que, para o programa, a Live ela tem uma parceria muito forte com o Google, né? E a Google ela tem o seu próprio modelo de inteligência artificial, que é o Gemini, ou Vertex, né? Enfim. E uma das primeiras coisas, né, que falaram, opa, a gente precisa usar Vertex, né? Justamente para fortalecer essa relação. E a gente já tem uma aplicação feita toda com o OpenAI, e aí, tipo, e agora? O que que a gente faz? Né? Como é que a gente vai, sei lá, pega tudo que a gente fez com o OpenAI e a gente vai levar tudo para Google, né? Até porque são APIs diferentes. Tem coisas que o OpenAI tem que a Google não tem, e vice-versa, né? E aí a gente pensou, depois de muita pesquisa, quebrar muita cabeça, né? A gente acabou utilizando o LangChain, tá? Então, o LangChain, gente, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, né? Ele é um framework que ele te ajuda na hora de criar aplicações que usam inteligência artificial, tá? Ele é basicamente um agregador, né? Ele tem vários modelos prontos, ele já tem forma de você criar agents, de você criar chat, tudo que o framework dá para a gente, né? De funcionalidade, de extensão, de aplicabilidade, né? De manutenção, né? De fato, você estender a funcionalidade de alguma coisa, né? Então, com o LangChain, né? A gente conseguiu, digamos assim, não enviesar a nossa implementação para OpenAI ou para Google ou qualquer outro LLM que exista, né? Porque ele já tem extensões que fazem isso. Então, nesse caso, você só, assim, digamos assim, foca na implementação, né? Então, daqui a pouco eu vou chegar na nossa implementação, né? Mas deixa eu mostrar para vocês como é que ficou, tá?
Primeiramente, deixa eu fechar aqui algumas coisas. Tem um monte de coisa aberta. Legal. Então, deixa eu primeiramente mostrar para vocês um pouco do código, tá? Então, o código é esse aqui, ó. Caso vocês tenham interesse, o código também do que eu estou apresentando, que eu vou apresentar agora, ele também é aberto, tá? Vocês podem olhar o código como é que tá. A gente ainda falta melhorar a documentação, até porque esse projeto, ele rolou já faz, sei lá, 1 mês, 2 meses, né? E aí, foi muita correria depois do evento, porque eu fiquei basicamente 2 semanas afastado das minhas atribuições normais, né? Assim como o Wesley também. E depois entrei de férias. Então, assim, já faz um tempo que eu não tenho, digamos assim, focado no desenvolvimento dessa ideia, né? Mas eu tenho boas notícias para vocês, então esperem que eu ainda vou soltar mais informações sobre esse projeto aqui e o que ele vai se tornar, tá? Mas, primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês esse repositório. Essa feature vai fazer parte apenas da versão de XP, a community também terá acesso. Boa pergunta, meu caro. Eu vou soltar ela daqui a pouquinho, tá bom? Aguarda só um pouquinho. Tá, gente, deixa eu explicar o que esse código aqui representa, tá? Então, para quem já trabalha com Liferay, para quem já trabalha customizando Liferay ou alguma coisa do tipo, vocês já devem estar habituados com o Blade, né? O workspace do Blade. É basicamente um projeto Liferay, né? Que você pode ter, de fato, rodar um portal de forma independente. Você pode fazer configurações de forma independente, né? E aqui a gente tem já uma configuração de client extensions. Então, sim, esse projeto, nessa nova cara, né? Ele já tem uma cara de mais portal 7.4 que já usa client extensions, né? Então, por que client extensions, né? A gente viu 2 coisas. Como é que a gente cria uma solução que utiliza inteligência artificial dentro do portal, né? De uma forma que seja mais amigável para o usuário? A gente tinha 2 opções. A primeira seria criar módulos OSGI, né? Então, para quem já trabalha com Liferay, sabe que módulos OSGI são muito flexíveis, tem muito poder, você pode fazer basicamente tudo com o módulo OSGI, né? É simplesmente fantástico. Mas a gente queria muito focar na experiência do desenvolvedor, né? E nesse caso, eu como desenvolvedor e também na iOS, né? Eu já tenho trabalhado, gente, com Client Extensions na Liferay desde o primeiro dia, né? Eu acho que eu posso dizer que foi um dos early adopters de Client Extensions, né? Eu, assim como o Wellington, que está aqui, Silas, que está aqui, a gente usa Client Extension desde antes de lançar, né? Porque a gente, basicamente, atuamos em projetos que experimentaram isso antes de lançar ao público. Então, a gente tem um conhecimento muito grande sobre essa funcionalidade que é, digamos assim, primordial para a Liferay 7.4, tá? E segundo, porque a gente queria ter isso aqui não como algo nativo do portal. A gente queria ter algo mais como uma possibilidade, né? O que seria isso? Quando você cria um módulo SGI, você pode criar o módulo SGI, ele já vai estar lá dentro do seu portal. Então, baixei meu portal, ele já está lá com aquelas ferramentas, com aquele código embutido. Só que nem sempre as pessoas vão precisar daquilo, certo? Tem outra questão. Como é que alguém mantém isso, né? Porque inteligência artificial é algo que muda constantemente, né? Então, OpenAI, sei lá, mensalmente, a cada mês, lança um novo modelo, né? Ou o Google Vertex lança lá um novo modelo. Então, a gente teria que estar sempre fazendo manutenções, e essas manutenções, se a gente fizesse um módulo SGI para isso, a gente teria que, toda vez que lançasse uma versão do Liferay, a gente também fazia manutenção nessas versões, né, da integração, né? E poderia quebrar, né? Então, Client Extensions é muito mais flexível, né? Você pode deployar o Client Extension sem necessariamente mexer em outras coisas, certo? Então, permite muito mais flexibilização, tá? Basicamente. Ok. Outro detalhe, né, que favorece muito o uso de Client Extensions é o Marketplace, tá? Então, como eu falei lá no começo, né, Marketplace, ele está sendo remodelado, ele está evoluindo muito, e o Marketplace antigo, que inclusive vocês conseguem acessar dentro do portal de vocês, que ele vai ser deprecado em breve,
Ele tem apenas aplicações que são DXP, que seriam aplicações DXP, aplicações que usam basicamente o SGI, né, que tem aqueles arquivos .ar ou .jar mesmo, né, que tem total controle do Liferay. O Marketplace, ele está dando, digamos assim, suporte a agora aplicações cloud, né, que seriam aplicações cloud. São aplicações que você pode rodar dentro do DXP Cloud, né, que é o console.liferay.cloud, né, eu acho que esse é a URL, e você pode lá fazer a manutenção deles, tá? Basicamente você vai ter seu portal rodando, independentemente do que você tem de configuração de tudo, o Client Extension ele roda como uma extensão, de fato como uma extensão, tá? Então, é um pouco do que serve, né, para que serve. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá, gente? Aqui a gente tem algumas aplicações, a gente tem 4 Client Extensions, né, dentro desse projeto. A gente tem um batch, tá? O batch, pessoal, ele é um Client Extension que ele serve para você criar várias informações de uma vez, tá? A batch engine ela serve para você fazer import de configurações, de dados, de forma geral. E quando você utiliza um client extension do tipo batch, você pode utilizar ele para fazer import de object definitions, de pick lists, de object entries, de, digamos assim, criação de contas e outras coisas, tá? Então, quando a gente pensou em remodelar esse projeto, né, e trazer para o portal, a gente pensou ao máximo em dar na mão do usuário, na mão do administrador, a capacidade de fazer customizações e alteração digamos assim, nas configurações do projeto, sem necessariamente ele ter que mexer em código, tá? Então, quando a gente vem aqui no Control Panel, por exemplo, aqui, Control Panel, a gente tem aqui esse list type definition, que seria a nossa pick list, tá? Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, pick lists. Então, aqui a gente tem 2 pick lists, tá? Então, aqui a gente tem AI Wizard Providers, que a gente tem aqui OpenAI e Google, né? Voltando ao tópico lá que eu falei, né? O projeto inicial ele foi feito utilizando OpenAI, 100% OpenAI, né? E a gente não queria também, poxa, agora a gente vai dar suporte a Google, e isso não vai dar suporte a OpenAI. Porque sempre, independente do provedor que você queira usar, sempre vai ter alguém que vai optar ou vai ter um favoritismo maior sobre algum desses providers, né? Às vezes até empresas têm essas particularidades, tem empresas que não aceitam utilizar soluções do Google, ou soluções do Facebook, ou por aí vai, né? Então a gente deixou isso aqui de forma configurável. Então, existem vários, gente. Tipo, OpenAI e Google são os mais populares, mas existem vários por aí, tá? Então, a ideia seria, você poderia vir aqui, criar, né, digamos assim, novos configurações, né, para OpenAI, para Google. Se você, surgiu um novo chamado Liferay AI, por exemplo. Você criaria aqui e o LangChain identificaria essas configurações, tá? E aqui os modelos. Então, como eu falei, quando a gente cria um código dentro de um módulo SGI, aquele código ele vai acabando defasando facilmente se você não fazer manutenção. E isso acaba sendo pior quando você está muito à frente, por exemplo, quer dizer, muito atrás. Por exemplo, a gente já está no Liferay, a gente já está indo para a 2024 Q3 release, tá? Mas imagina que alguém que está rodando lá no 2024 Q1, ele, sei lá, não existe a configuração nova lá e ele precisa usar, né? Ele só conseguiria, em muitos casos, obviamente, depende da implementação, ele teria que ou fazer um patch para aquela versão, atualizando o código lá para dar um novo suporte, né? E é algo que a gente tentou ao máximo evitar. A gente dá total capacidade do usuário de fazer essas customizações, de fazer alterações se for necessário. Então, por exemplo, esse GPT-4o, ele lançou recentemente. Então, você chega aqui e adiciona, digamos assim, o seu novo modelo, né? Então, enfim, é basicamente isso. Então, aqui a gente tem a configuração de provedores, OpenAI, Google, etc. E aqui os modelos, OpenAI e Google, e você pode adicionar novos modelos desses provedores ou criar novos também,
Então, legal. Aqui a gente tem basicamente esses dois batches. A gente também tem esse batch aqui de Object Definition, tá? Então, se a gente vier aqui em Objects, aqui embaixo a gente tem esse AI Content Wizard Settings, e que a gente fez uma configuração, basicamente uma tela de configuração do AI Wizard, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem dois Client Extensions rodando, tá? O que seriam esses dois Client Extensions? O primeiro Client Extension é esse aqui de configuração, né? Então, aqui você pode, digamos assim, colocar uma chave, colocar qual provedor de inteligência artificial que você quer usar com base naquelas checklists que eu acabei de mostrar. Aqui ele vai trazer os modelos de AI e também de imagens, e uma descrição caso você queira. Cadê? Então, tudo isso, né, todas as informações que vocês veem aqui, eles são esses campos que estão aqui em tela também, tá? E também a gente configura tudo via batch. Beleza? Temos também aqui mais dois Client Extensions. O BAN, tá? Para quem não conhece BAN, gente, BAN ele é um runtime de JavaScript, tá? Ele é basicamente um Node.js, ele tem algumas vantagens, né? Ele já entende TypeScript out of the box, assim, por padrão, né? Não precisa de compilador, nada assim. Ele é uma ferramenta bem rápida, né? Além do BAN, que é o runtime de JavaScript que a gente está usando nesse projeto, a gente também está usando o Elysia, que é um framework de HTTP, e ele é feito basicamente voltado para o BAN, né? Então, uma das razões pela qual eu escolhi o BAN, porque eu também queria utilizar esse projetinho aqui, que é um framework muito popular. Então, para quem já trabalha com Node, para quem já conhece Node, deve conhecer claramente o Express, né? Ele é o HTTP framework mais popular do mundo, né? Eu imagino que seja. Né? Mas, assim, o Express realmente, ele abriu portas para todos os HTTP frameworks que surgiram após, né? Como Fastify, Adonis e outras coisas, né? Então, o Elysia, ele é realmente muito rápido, né? E, fora a velocidade que ele tem, ele já vem com funcionalidades que a maioria dos competidores não tem, como validação de rotas, integração com a Swagger, validação da entrada da requisição, aqui, ó. Por exemplo, se você quiser usar a Swagger para fazer a exposição das rotas da HTTP, você faz. A validação dos dados que vêm na requisição, por exemplo, a minha requisição tem que receber um nome, que é string, tem 3 caracteres, e um e-mail, que tem que ser um e-mail e tem que ser válido, por exemplo. Né? Você já consegue fazer com ele sem utilizar bibliotecas adicionais. Né? Validação de erro, enfim. Ele é uma ferramenta muito bom para quem se preocupa com type safe, basicamente. Tá? Então, foi uma das soluções que eu também adotei. Uma dúvida, é possível adicionar modelos personalizados? Tem um modelo de reconhecimento de... Desculpa, essa palavra é difícil. Peracáridos, ou crustáceos. Consigo importar e utilizá-lo? Marcílio, na implementação que temos, não. Tá? Se tu puder dar mais detalhes de como é esse teu modelo, tipo, ele é um modelo dentro do OpenAI, alguma coisa assim, ou como se fosse uma extensão do OpenAI, ou algo diferente mesmo? Se puder trazer mais detalhes, tu fala. Tá? Daqui a pouco eu leio, mas pode deixar nos detalhes aí que a gente troca um assunto, troca uma ideia sobre esse assunto. Tá? Enfim, então essa é basicamente a stack que a gente fez, e isso aqui é o BAN. Né? O que seria o BAN nesse caso? A gente tem uma aplicação back-end que o front-end se comunica com ela. Tá? Então, daqui a pouco eu chego em mais detalhes com a aplicação back-end, e aqui a gente tem a aplicação front-end, que é a aplicação React. Tá? A gente utiliza Vite, React, TypeScript, utiliza SWR para caching, e deixa eu ver mais o que. E basicamente o Clay como interface. Tá? Então, é uma aplicação bem simples, não tem muito segredo aqui, não. Tá? Então, gente, deixa eu de fato mostrar a aplicação para vocês, né? Desculpa ter demorado tanto, para mostrar de fato que vocês estão curiosos em ver.
Então, a gente tem essa aplicação aqui, tá? Que é o Life AI Content Wizard, que você tem aqui inúmeras opções, tá? Essas opções, nem todas estão implementadas ainda. Inclusive, a gente está até discutindo do que a gente deve colocar de fato aqui, né? Porque muito se falou durante o programa em trazer informações aqui que são apenas voltadas à geração de conteúdo a nível do site, né? Que seria informações a nível do site, né? Um blog, uma category, uma knowledge base, né? São informações que são escopadas no site que eu estou. Então, se eu estou dentro desse site aqui, Life AI Content Wizard, se eu crio um blog, esse blog não vai estar disponível nesse meu site Life DXP. Ele é um escopo, ele está escopado, né? Então, a gente ainda está discutindo de como fazer isso, na verdade, porque a solução original, ela faz tudo. Ela faz tanto do que está a nível do site, quanto a nível global. Por exemplo, uma organização, ela está no nível global, você não precisa passar o site que você quer criar a organização, tá? A mesma coisa vale para produtos, beleza? Então, possivelmente, para quando a gente lançar essa aplicação, a gente tire algumas opções de aqui e deixe apenas o que é voltado para site, mas a gente leve essas demais opções para um outro lugar que a gente não está discutindo. Tá? Então, aqui você pode escolher, por exemplo, o blog, né? E aqui ele dá uma opção, ó. Eu gostaria de criar blogs, né? Então, ó, aqui ele dá um exemplo do que você pode falar, né, para nosso chat aqui, e com base nessa informação ele vai lá e gera o conteúdo, né? Então, por exemplo, posso pegar esse aqui. Eu gostaria de gerar 2 blogs sobre receitas veganas. Eu vou ter esses detalhes aqui, tá? Ele entende, mas normalmente não precisa de tantos detalhes assim. E assim, essa aplicação, ela, digamos assim, está no beta do beta do beta, tá, gente? Então, assim, ela ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, a gente ainda está melhorando a engine dela, aí tudo mais. Então, assim, falta melhorar a performance, falta melhorar os prompts. Então, o que vocês estão vendo é algo bem embrionário, né, mas que a gente pretende lançar ainda esse ano. Então, espero que vocês tenham a oportunidade de usá-lo em breve, inclusive. Tá? Então, ele está gerando, né? Então, aqui ele gerou, os seguintes blogs foram criados. Então, uma deliciosa receita de risoto de cogumelo e sorvete de coco tropical e manga. Eu acho que é isso. Então, vou dar 5 aqui. Logo na hora do jantar, Kevin, logo na hora do jantar. Brincadeira. Ele gerou aqui, ó. Então, aqui nessa página, inclusive, eu já coloquei umas configurações aqui para blogs, knowledge base e tudo mais, e que já foram os blogs que ele gerou, né? Aqui, inclusive, gente, a configuração que está aqui, ele está para OpenAI, tá? A gente ainda não lançou a implementação com o Google, mas a gente já sabe que funciona, né? Porque durante o programa lá em Budapeste, a gente só usou o Google, né? A gente não usou o OpenAI em nenhum momento, né? Mas a integração do Google e do OpenAI é bem diferente para o LangChain, porque não por culpa do LangChain, é culpa do próprio biblioteca do Google. Porque ele precisa de um token que você gera por meio de linha de comando e ele expira muito rápido, ele tem uns probleminhas. A gente ainda está descobrindo como resolver. Mas no caso do OpenAI é bem simples. O OpenAI você tem um API key, você coloca a API key e acabou. Não precisa, ela não expira, você pode usar quantas vezes quiser e tudo mais. Só no caso do Google, que a gente teve essas dificuldades de o token expirar muito rápido, a gente não achou uma solução definitiva de como ter um token mais duradouro. Mas a gente ainda está analisando essas opções. Tá? Mas, enfim, a implementação é igual para ambas e funciona igual para ambas também. Tá? Mas só para deixar claro, nessa demo aqui eu estou usando o OpenAI. Tá? Então, aqui é o bloco que ele gerou. Então, aqui ele deixa um título, aqui ele tem uma descrição. A imagem é gerada por inteligência artificial também, tá? Então, a OpenAI, ela já tem vários modelos que geram imagem, né? E esse é um deles, ok? Então, aqui, basicamente, a descrição do blog que ele trouxe. E que ele também colocou aqui algumas categorias. Desculpa, colocou algumas tags, né? Então, fruta, gluten-free, sobremesa vegana, e que também ele trouxe outros blogs, né, que foi o de
risoto de cogumelo, tá? Legal. Então, voltando aqui para o chat, tá? A gente também consegue criar aqui categorias, knowledge bases, então eu vou utilizar essas sugestões aqui, tá? Daqui a pouco a gente também, para não dizer que está sendo, opa, se eu escrever exatamente isso aqui, cria algo. Não, gente, não é assim não, tá? Daqui a pouco a gente muda os prompts, a gente faz outras perguntas aqui, tá? Então, aqui ele gerou, então, crie categorias para veículo, partes de veículo, né? Então, crie categorias para parte de veículo, serviços e garantias. Então, ele gerou essas categorias aqui. Então, a gente consegue ver categorias, deixa eu abrir aqui em outras, não. Então, aqui dentro do nosso site, a gente tem aqui Content Data, Categorization, aqui, Categories. Então, essas foram as categorias que ele gerou. Então, para cada categoria, ele gerou 3 subcategorias. Então, aqui das partes do serviços do veículo, né? Manutenção, reparo, customização. Das partes, né? Componentes do motor, elétrica, iluminação e garantias, tá? Bacana. Então, a gente já fez um teste com blog, com categories. Também tem knowledge bases, tá? Knowledge base é um dos casos que eu acho mais interessante, né? É você, de fato, criar bases de conhecimento. Então, você quer compartilhar essa base de conhecimento, ela pode ser tanto algo que você queira para sua equipe ou para seus clientes, né? Ele pode ser até utilizado como FAQ. Então, você vai dispor lá no seu site informações que são úteis para o seu cliente saber, conhecer e tudo mais. E você consegue, né, também por aqui criar essas knowledge base. Inclusive, eu vou criar uma aqui, ó. Create a knowledge base about JavaScript development. Então, cria uma base de conhecimento sobre desenvolvimento em JavaScript. Então, o que acontece, né, no momento que eu escrevo aqui, dou um enter e ele fala que, opa, estou gerando seu conteúdo, né, seja paciente. Então, no momento que eu faço essa ação, gente, eu faço uma requisição para o meu back-end, tá? E a integração que a gente faz de se comunicar com o seu portal com o back-end é algo bem interessante, né? Eu já vou... deixa eu só mostrar o que ele gerou do Knowledge Base antes de eu entrar nesse tópico, bem rapidinho. Então, eu vou clicar aqui em Knowledge Base. Então, esse aqui foi o que ele gerou primeiro sobre segurança no trabalho, trabalho seguro, né, dentro de, digamos assim, meu Deus, trabalho seguro, basicamente com equipamentos agrícolas, quase não sei. Então, aqui ele gerou diferentes knowledge bases também, colocou tags neles, tá? E ele também gerou aqui JavaScript Development com algumas informações, tá? Não tem muito conteúdo sobre eles, né? É algo que, assim, você consegue configurar no prompt ou dentro do próprio código para que ele seja, digamos assim, mais detalhado ou mais uma comunicação mais curta e tudo mais, né? Mas é algo que a gente pode configurar, né? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona essa integração. A partir do momento que eu escrevo aqui alguma coisa, a gente chama basicamente o auth, tá? O que seria o auth? Para quem trabalha com Client Extension, pessoal, e você tem basicamente um front e um back-end se comunicando, né? A gente tem aqui esse user agent, tá? A gente pode ter headless server, a gente também pode ter user agent. No caso do user agent, ele é bem interessante porque na configuração do user agent, você já pode colocar aqui qual é a URL do seu back-end, né? Então aqui eu coloquei localhost 3333, que é onde o meu back-end está rodando. E para você fazer uma chamada para o back-end é bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui dentro do Liferay, ele tem aqui um cara chamado auth, e desse auth ele tem um... Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui. Então, quando você utiliza liferay.auth to client.fromUserAgentApplication, se você passar o nome do seu user agent, que eu vou descobrir ele aqui, auth.
Então, esse é o nome do meu user agent. Pronto. Então, quando você faz isso, ele traz aqui informações sobre o auth que você tem lá, cadastrado, tá? E que você pode criar uma variável com essa resposta aqui, e com esse auth2, você consegue fazer chamadas já autenticadas para o seu back-end. Então, o próprio Liferay, né, ele já vai gerar um token, né, com base no usuário que está logado, com esse client ID, e tudo mais. O Liferay já faz tudo isso para você, e ele também já te dá um fetch, né, que é basicamente o mesmo fetch do browser nativo. É basicamente esse mesmo fetch. A diferença é que ele já vai trazer a autenticação dentro do header da requisição, e você só precisa chamar ele, e ele pode retornar para o Liferay com o mesmo token. Então, essa é uma das vantagens do User Agent, tá? Então, se você faz aqui um auth2/.fetch, e você chamar aqui algum endpoint do seu backend, deixa eu ver se tem aqui algum que eu posso te chamar. Tá, eu não tenho nenhum de teste aqui, mas deixa eu colocar aqui um para vocês. Então, get ready. Então, o Elige, ele lembra bastante o Express, tá? Então, esse use aqui é como se fosse um middleware. Então, daqui a pouco eu mostro, falo um pouco mais sobre código, mas daqui a pouco eu volto, vou criar só esse /ready aqui, que é um get. Então, eu vou dar um ready aqui. E como eu estou retornando aqui um string, eu vou dar um then com a resposta de texto e vou dar um console log. Então, aqui ele trouxe o ready. Então, ele já está fazendo uma chamada de fato para o meu back-end. Você vê que eu não precisei aqui ter que falar qual é o, sei lá, qual a porta, qual o domínio, nada, né? Tudo isso você já deixa configurado tudo dentro do auth, né? Como está aqui, tudo dentro do auth. E você só precisa chamar a função e pronto. É uma integração bem simples, tá? Então, aqui a gente faz do mesmo jeito. Só que aqui, né, em vez de a gente chamar essa função, a gente gera uma função chamada de generate, né? Olha aqui o token sendo gerado, inclusive. Ó. No momento que eu chamei aquela função lá do fetch, ele fez essa chamada aqui, ó, para o Liferay, ele gerou um token, né? E esse token, ele é repassado para essa requisição aqui. Então, se a gente olhar dentro dos headers, olha o token aqui, ó. Tá? E a vantagem é, você pode utilizar esse mesmo token, que você já vai ter dentro do seu back-end, e fazer uma chamada para o Liferay, né? Com base nos escopos que você deu a autorização, né? Então, ele é um token muito interessante porque você age como usuário logado, né? Você age como usuário que realmente executou a ação, né? Então, é bem bacana isso. Então, legal. E a gente também está explorando outras formas, né, de criar conteúdo, né? Então, o Object, ele é um bom exemplo disso. Object eu acho que assim, eu trabalho no Liferay, na Liferay, né, desde o Liferay Portal 7.3, né? Não existia Object. E no projeto que eu estava, a gente tinha bastante tabelas, era muita customização para você fazer um endpoint simples, digamos assim, porque para quem é desenvolvedor Java, eu não sou desenvolvedor Java, tá, gente? Eu sou desenvolvedor JavaScript, TypeScript, Full Stack, faço tudo que for necessário nesse stack. Java não é minha praia, mas eu me viro, né? Mas é bem verboso, você acaba necessitando fazer muito código Java para você criar endpoints e tudo mais, criar REST, né? Dá um trabalho. Com Object é um esforço muito menor, né? A gente sabe disso. Então, o Object, para quem também não conhece, ele surgiu dentro do 7.4, e ele basicamente é uma abstração de um banco de dados, de uma tabela. Então, você pode vir aqui dentro do Object, você pode criar aqui, digamos assim, a sua tabela. Então, Enterprise Engines, alguma coisa do tipo. Né? Então, você cria a sua tabela, né? E que você coloca os campos que você quer para sua tabela. Então, eu quero, sei lá, um nome, ele vai ter um campo de texto, ele é obrigatório, ele vai ter uma data,
e outras coisas, você faz tudo por aqui, né? Então, é realmente muito útil, é uma ferramenta muito útil, ainda está sendo evoluída, ainda tem coisas para fazerem, né? E também, eu comecei a utilizar o Objects bem antes dele ser lançado, assim, né? A gente já estava experimentando ele antes de ser lançado e ele evoluiu muito, a ponto que hoje ele realmente é uma solução muito confiável, né? Um detalhe importante e uma curiosidade para vocês, o último projeto que eu atuei, né, antes do Marketplace, é uma ferramenta de teste. E lá a gente tinha quase 30 tabelas, quase 30 objects. A gente tinha uma aplicação que rodava no Liferay 6, eu acho que era 6.2, se não me engano, e a gente refez essa aplicação que era Liferay 6.2 para Liferay 7.4, utilizando Client Extensions, utilizando o Object, né? A gente tinha basicamente o código antigo, mas era basicamente uma arquitetura totalmente diferente. Então, a gente tinha um diagrama de entidade e relacionamento do banco de dados. A gente basicamente analisou como é que estavam os relacionamentos das tabelas, como elas se ligavam com umas com outras, e a gente conseguiu refazer tudo isso utilizando o Liferay Object, né? Então, um esforço que se a gente fosse parar para pensar assim, refletir, se a gente fosse utilizar REST, né, criando REST Build, etc., criando as APIs, né, o esforço que a gente levou, digamos assim, uma semana, 2 semanas para ir criando, a gente levaria meses, né? Então, é realmente algo muito útil. Sim, o Model View também, ele ajuda muito, né? Tem esse cara aqui também, né, que ajuda a você ver melhor os seus relacionamentos, conexões, tudo mais, né? Então, assim, tem muita coisa para melhorar, mas ele já está muito, muito bom, tá? Então, quem não explorou o Object ainda, enfim, recomendo. Então, voltando para cá, tá? Então, também, deixa eu trazer novamente o caso de uso lá do Wes, né? Ele faz muitas demos. Então, de todo lá, várias vezes por semana ele tá lá criando demo. Então, você tá criando um object, campo a campo, é o que dá trabalho, né? Então, poxa, também, será que não tem algo mais fácil, né, de eu criar essas... deixa eu até apagar esse cara aqui que a gente vai criar. Então, com o nosso wizard, a gente também tem essa possibilidade. Então, o usuário ele pode vir aqui, fala, opa, cria para mim um object, create an object definition about flight ticket. Basicamente, são tickets de um voo, tá? Basicamente, uma compra de uma passagem, basicamente. Então, você vê que aqui eu não estou especificando, ó, vai ter que ter campo A, B, C, ou, enfim. Ou também não estou especificando qual tipo do dado, né? Então, aqui, ele entendeu, né, o contexto do que é um flight ticket, quais são os campos que fazem sentido de você ter dentro desse object, né? Então, ó, o aeroporto que eu vou chegar, a, a hora que eu vou chegar, o aeroporto que eu saí, né? Enfim, o número do voo, o nome do passageiro, o número do assento, o preço do ticket, né? Ele também já trouxe aqui quais são os tipos, né? O tipo do dado que faça sentido para aquela informação. Então, ele sabe, ó, o aeroporto que eu estou chegando, ele é um string, né? Mas a hora que eu estou chegando, ele é uma data. Então, assim, ele já é inteligente o suficiente para saber o que fazer com essas informações, tá? E eu também poderia especificar. Então, eu cria object definition about recipe with name and calories. Então, cria uma receita, cria um object definition chamado de receita com nome e calorias, e deu erro. Então, deixa eu criar novamente. Não, Silas, ainda não é possível. E tá dando pau. Deixa eu colocar só com o nome. Ainda não é possível, né? Durante o programa, haviam outros projetos que também estavam utilizando o Object, integrações com Object, e não estou conseguindo agora. Eu acho que ele criou e deu erro. Eu acho que isso aqui deve ser um duplicate. Eu vou dar uma olhada.
Outros projetos que estavam em Budapeste, eles também abordaram essa ideia de você fazer relacionamento com o Object e tudo mais. O pessoal conseguiu e ficou muito bacana, tá? A forma com que a gente fez, digamos assim, a nossa integração com o IA, ela está um pouco defasada, porque a gente primeiro categoriza a pergunta do usuário, depois a gente direciona essa pergunta para uma outra chamada de API, e ela não é uma integração tão inteligente. Ela não consegue manter a relação entre uma chamada e outra, né? Embora com LangChain você consiga fazer históricos e tudo mais. Então, um dos próximos pontos que a gente deve trazer em breve, depois do MVP provavelmente, é uma integração mais inteligente. De fato, de eu falar, cria um object B, agora relaciona os dois, né? Então, isso é algo que a gente vai fazer em breve, está nos planos, é totalmente possível, né? Mas vai vir após o MVP. Exato. Então, deixa eu dar um F5 aqui. Então, a receita ela foi criada. Então, deixa eu dar um feed aqui. Ele gerou com nomes e calorias, então, por algum motivo, ele deu um erro lá no... Como posso dizer? Aqui, mas eu acho que ele já tinha executado a ação, então acho que isso aqui foi, enfim, para alguma coisa de log, talvez. Mas, enfim, ele está aqui criado, ó, nomes e calorias, tá? E o flight ticket também está aqui. Então, a gente tem aqui os campos que ele gerou. A gente pode fazer alguma adição, consegue adicionar novas informações. Eles vêm criados como draft, né? Justamente tudo que for possível de ser criado com draft por meio do chat, a gente vai optar, porque como é um conteúdo criado por inteligência artificial, é importante que ele seja revisado antes de você disponibilizar ele em produção ou para o público. Principalmente conteúdo, né? Então, você cria um blog. Poxa, é um pouco perigoso você publicar um blog feito por inteligência artificial sem alguém revisá-lo. Então, eu não sei se blog dá para ser criado como draft, eu preciso checar. Mas algumas coisas a gente viu que no portal não são possíveis criar como draft, e aí o time de produto já está se movimentando para tornar possíveis essas, digamos assim, algumas dessas possibilidades, né? Enfim, então, deixa eu publicar esse flight ticket. Eu acho que ele é o exemplo mais completo que a gente tem aqui. Então, deixa eu vir aqui, vou criar uma nova página. Flight ticket. Trazer um container. E toda vez que a gente tem um object, a gente consegue trazer o object também como um widget, né? E você consegue puxar e arrastar ele assim. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer interação, a gente consegue criar os nossos registros por meio dessa página. Então, deixa eu abrir aqui, Fixed Widget, Flight Ticket. Então, aqui a gente coloca as informações, Recife, a gente salva, retorna e a informação está aqui. Então, assim, você vê, por uma escrita muito simples, né, que funciona aqui em cima, né, a gente fala com o chat, a gente fala, opa, cria para mim o Object A, B, C, né, você vai lá, publica e ele já tá disponível para uso. Então, facilita muito. Imagina que você, poxa, eu quero fazer migração, né, e assim, quem trabalha com Liferay, quem trabalha com consultoria, está bem acostumado a isso, né, muitas empresas, elas têm aplicações que são legadas, né, e elas precisam portar ela para uma nova versão, né. Até o time da Live, que trabalha com muito upgrade, tem necessidades semelhantes, né? Que é o usuário que tem... A empresa que tem um banco muito antigo, feito lá no Liferay 6, Liferay 5, Liferay 7, por aí vai. Que dentro do 7.4, as premissas são outras, né? Muito focado em client extensions, objects, etc. Que ele vai precisar criar esses registros, né? Então, isso também já facilita muito o desenvolvimento, já facilita muito a entrega, né? SEO. É possível criar web contents a partir de uma estrutura existente? SEO, isso é algo que a gente vai trazer em breve, tá? Aqui na integração
original, a gente tem aqui o Web Content. Onde é que fica? Eu acho que é o FAQ. O FAQ, ele é um Web Content, tá? Então, no caso do FAQ, a gente tem essa estrutura aqui, que é basicamente uma estrutura que você importa lá na página. Deixa eu dar uma formatada, não. No caso do FAQ, ele é uma estrutura. Isso aqui é basicamente o código da estrutura, né? E aqui ele gera basicamente conteúdo para aquela estrutura. Então, assim, a gente já tem isso em mente, de que a gente vai dar suporte a Web Contents em breves, né? Mas eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso talvez depois do MVP, porque a gente só vai conseguir ter uma inteligência maior para suportar estruturas existentes a partir do momento que a gente der suporte a agents dentro do nosso back-end. Então, quando a gente mudar a nossa estrutura, a gente vai conseguir fazer web contents e coisas mais complexas que normalmente há uma interação maior entre diferentes entidades, né? Mas a gente vai dar com certeza suporte a web contents. Foi uma das coisas que Ruth mais trouxe durante o programa. A gente não priorizou por conta de tempo, a gente tem 2 semanas. E a gente tinha muita coisa. A gente basicamente estava, durante o programa, foi muito mais para trazer as ideias, né? Ver o que era possível, capaz de ser feito em 2 semanas, porque o tempo é muito curto. E a partir dessas ideias, a gente está criando tickets para evoluir essas ideias e a gente lançar muito em breve. Wesley, vocês mapearam a utilização dessa feature em conjunto com o workflow? Não, Wesley. É uma ótima ideia, sim. Tipo, foi discutido. Foi discutido, sim, porque num processo de workflow, você fala, IA, cria meu object, ou IA, cria meu blog. E ele passaria, de fato, por um fluxo de aprovação até, de fato, ele ser lançado para o usuário final. É algo que é possível de ser feito hoje. Totalmente possível. Mas aí talvez não necessariamente a nossa integração precise fazer algo. Talvez se você habilitar o workflow diretamente e ativar para aquele tipo de asset, ele já sirva. Muito possivelmente ele já vai funcionar direto essa integração. Não precisaria ser feito nada do nosso lado. Entendeu? Então, blogs podem ser enviados para um workflow de aprovação antes de ser publicado. Exatamente, Silas. Valeu. Exatamente. Beleza. Deixa eu ver aqui mais o que a gente tem que eu poderia mostrar. Tá. Então, a gente não vai dar suporte, tipo, a gente tem várias opções aqui, mas a gente só está dando suporte a 1/3 no momento, né, do que está aqui na tela. Mas, assim, gente, vem muita coisa pela frente, então fiquem antenados aí que em breve a gente vai lançar comunicações sobre esse assunto, tá? E uma das coisas que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas uma das coisas que a gente também conseguiu fazer durante o programa lá em Budapeste foi a criação de páginas por meio de imagens, tá? O que seria isso? Imagina que você tem um mockup em baixo nível, tá? Deixa eu trazer aqui mockup. Deixa eu ver se trago alguma imagem disso. Tá, seria algo assim. Imagina que você tem um protótipo, né, um wireframe em baixo nível, por exemplo, né? E você fala, opa, IA, eu tenho essa imagem aqui, cria uma página para mim com essa seguinte disposição, tá? É algo que a gente já está fazendo os experimentos. Inclusive, a gente fez em Budapeste, a gente fez a demo sobre isso, né? Funciona, só que eu não vou conseguir trazer para vocês nessa demonstração porque foi algo que foi feito por um outro time que nos ajudou, né? Que é Victor e Bárbara, eles são da Espanha, fizeram um ótimo trabalho sobre isso, mas é algo que eu estou pouco por dentro, né? Então, não vou conseguir demonstrar para vocês a funcionalidade de Pages, mas é algo que está no radar, que a gente vai lançar em breve, muito possivelmente dentro desse mesmo MVP, né? Então, imagina, seu time de design fez lá um mockup, ou em alto ou em baixo nível, né? Você falaria, opa, cria para mim páginas para isso aqui, né? E ele vai lá e criaria estruturas semelhantes como essa que eu fiz, para Knowledge Base, para Flight Ticket, para blog, só que todo modelado, né? Por exemplo, se tiver uma imagem, ele traz um fragmento de imagem. Se tiver um texto, ele traz um fragmento de texto.
Se tiver um carrossel com várias imagens, ele traz um carrossel com várias imagens. Então, é o que a gente vai estar trazendo também. Falta bem pouco. Então é isso, assim, gente. Sobre o chat, assim, ele tem muita coisa que a gente vai priorizar, né? Inclusive, a gente também, outras ideias que vieram muito de pedidos, né? De clientes que querem utilizar Liferay, que querem utilizar inteligência artificial, é principalmente você poder, por exemplo, eu quero selecionar aqui um arquivo da minha máquina, ou, sei lá, eu tenho, aqui do meu documento de mídia, eu tenho várias imagens, eu tenho documentos que foram digitalizados, por exemplo, e eu poderia falar algo do tipo, baseado na imagem. Deixa eu escrever primeiro. Então, baseado na seguinte imagem, cria uma base de conhecimento para mim. Então, seria ele analisar a imagem, o conteúdo da imagem, extrair informações que são chaves dentro dela, né? E dessas informações chaves, ele criar o conteúdo, né? A gente também estamos fazendo experimentos para trazer isso também. Então, assim, esse meetup, assim, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, né? É algo realmente embrionário, e aí eu gostaria muito de ouvir feedbacks de vocês. O que é que faria sentido a gente colocar nessa aplicação, né? Eu vou dar, daqui a uns 5 minutinhos, eu vou explicar como é que a gente pretende lançar isso aqui, né? Mas é algo é algo feito e pensado para ser usado pela comunidade, né? Então, a gente quer evoluir essa ferramenta. O código já é aberto, então vocês já podem opinar, podem dar sugestão e tudo mais, beleza? Enfim, então, só para finalizar aqui essa parte, tá, gente? Aqui deixa eu mostrar para vocês o que a gente já faz aqui. A gente já faz pages, a gente já faz organizations, a gente já faz objects. Tem uma parte de accounts aqui que está escondida, tem que clicar aqui no more para aparecer, mas a gente também já dá suporte a accounts, tá? Então, a gente vai evoluindo as opções, e deu um erro de novo, para criar organizações. Deixa eu ver aqui. Ele criou algumas e deu erro, tá? Mas ele criou. Então, são essas coisas assim, né? Tipo, ele funciona parcialmente, mas às vezes dá uns flakes, algumas coisas do tipo que ele não vai 100%. Então, são esses tipos de coisas que a gente está implementando, assim, para melhorar a experiência, tornar a ferramenta de fato mais confiável, faz parte do processo de criação, né? Mas a gente está melhorando isso e vai ficar muito, muito bacana. Tá. Então, assim, deixa eu explicar para vocês como é que a gente pretende lançar essa ferramenta aqui, essa aplicação, tá? Então, primeiramente, ela foi feita com base em Client Extensions intencionalmente, né? A gente quer lançar essa aplicação dentro do Marketplace. E não posso confirmar, tá, gente? Mas eu tenho esperança que ele vá ser uma solução gratuita, tá? E qual a vantagem de a gente lançar no Marketplace, né? Porque a gente quer dar suporte a pessoas que já estão usando Liferay com seus sistemas rodando na cloud, por exemplo. Então, você tem um Liferay Size, ou PaaS, né? Liferay PaaS ou Liferay Size, ou até on-premise futuramente, né? A gente ainda vai discutir como é que isso vai ser. Você vai ter aqui, por exemplo, deixa eu pegar um APK Cloud aqui. Então, você entra aqui. Essa aplicação é gratuita, tá? Então, você chega aqui em Get App. Então, você faz o seu login. Então, você faz seu login e aqui você faz a compra, né, entre aspas, da sua solução, da sua aplicação, tá? Como esse app aqui é cloud, ele tem alguns requisitos, né? Todo app que é cloud para o Liferay, você precisa deployar essa aplicação em um projeto existente, né? Então, você precisaria, por exemplo, ter basicamente um projeto dentro do Liferay Cloud para que você faça o deployment da tua aplicação lá, né? Então, por exemplo, tem essas aplicações aqui, né? A gente está remodelando essa parte aqui, tanto de compra de uma aplicação cloud quanto de instalação de um app cloud, né? No momento, essa integração ela está com algumas limitações, então é possível que alguns de vocês não consigam
finalizar o fluxo até o fim, tá? Mas a gente está melhorando, a gente vai melhorar, inclusive, esse fluxo de compra, né, para que vocês façam a instalação dos apps pelo próprio Marketplace, e aí as pessoas vão poder adquirir essa solução além de outras, né? Então, o Liferay Portal como solução, as prioridades, né? Elas têm muito se voltado ao uso do cloud, e essa aplicação também, como aplicação cloud, ela vai dar bastante flexibilidade para as pessoas de fazer instalação, desinstalação, né? Não deixando preso ao código do portal. E outra vantagem do Client Extension é que você pode fazer a desinstalação a qualquer momento e instalar uma versão nova a qualquer momento. Eu não precisaria pedir suporte para isso, por exemplo. Tá? Então, sobre as datas, né, de quando a gente pretende lançar isso. O nosso deadline para a gente fazer as últimas modificações, para a gente lançar esse MVP aqui, é até o final desse mês, né? Então, em outubro vai ter uma apresentação muito importante, né, dessa solução aqui. Não posso dizer para quem, mas a gente vai ter uma apresentação bem importante. E em novembro também vai ter o DevCon. Então, eu estarei no DevCon desse ano, né? Eu irei para falar sobre o Marketplace, mas eu também quero levar essa solução aqui como uma aplicação já purchasable, né? Comprável, seja ela gratuita ou não, a gente, enfim, vai discutir esses detalhes ainda. Mas a gente quer que, para o DevCon, essa aplicação esteja lançada no Marketplace, então as pessoas vão poder utilizá-las até esse momento, tá? Então, e assim, porque eu acho que vai ser uma aplicação gratuita, tenho bastante esperança que seja uma aplicação gratuita. Porque o Liferay já tem lançado várias aplicações voltadas para o cloud, tá? Então, se eu trazer aqui Fully Managed, que são aplicações SaaS, então a gente tem 5 aplicações aqui, que a gente só tem 5 aplicações cloud e as 5 são gratuitas, né? Então, a Liferay está fazendo um esforço enorme em lançar cada vez mais aplicações que são cloud, e elas já são gratuitas, né? Então, é algo realmente que você opta em utilizar ou não. Essa é uma das vantagens, tá? Então, até novembro eu acho que a gente lança no Marketplace, né? E aí eu acho que entre o começo do próximo ano ou o meio do próximo ano a gente já tem evoluído com as funcionalidades, um pouco do que vocês comentaram já como ideia, a gente já poderia tê-las implementadas, né? Então, basicamente é isso, gente. Assim, é algo que leva tempo, né? Trabalhar com IA é sempre muito desafiador, porque não é algo tão recente assim. Eu acho que há uma corrida muito grande de desenvolvedores, de empresas, de aprender sobre IA, utilizar IA de forma segura, né? Principalmente no conceito empresarial, enterprise, né? A Liferay, ela se importa muito em segurança, então tem toda uma questão de legal, não é simplesmente, pô, vou criar minha solução com IA e jogar aqui, não. Né? Existem várias preocupações, né? Da empresa Liferay, né? Da comunidade que usa, das empresas que vocês possivelmente já trabalham com Liferay, de usar uma solução como essa. Então, assim, existem vários desafios, né? Então, a gente está vendo como é que a gente traz todas essas possibilidades para dentro do portal. Algumas serão nativas, né? Como já existem algumas opções que são nativas, você não precisa instalar nem nada. E essa aqui é uma solução customizada que você poderia instalar ou não, né? Seria muito de acordo com a sua necessidade, tá? E acho que a gente ainda tem um tempinho, eu queria só, sei lá, usar uns 10 minutinhos, algo do tipo, só para mostrar um pouco de como é que está a estrutura de código, e aí eu gostaria de abrir para perguntas, se vocês tiverem dúvida, quiserem falar alguma coisa, gente, fica totalmente aberto. E a gente tem tempo de conversar ainda, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês mais um pouquinho sobre esse código. Então, a gente tem aqui o nosso back-end, como eu falei, ele é feito com BAM, tá? A gente usa pouquíssima coisa, você vê que ele é bem enxuto em dependências, né? O mais importante aqui para essa nossa aplicação back-end rodar é o Elysia, que é o nosso framework HTTP, mas poderia ser facilmente qualquer outro, tá? A gente não tem tanta dependência quanto ele. Esse KY, ele é basicamente um fetch melhorado. Então, ele tem sistema de retries,
você fazer uma extensão de um módulo HTTP, bem parecido com o que o Axios faz, inclusive. O LangChain, tá? O LangChain, gente, ele é uma ferramenta que me surpreendeu muito. Ele é muito flexível, ele tem uma documentação muito boa, ele é um framework que trabalha com inteligência artificial, então, assim, muitas mentes brilhantes trabalham em cima dele. E ele tem bibliotecas para Java e para Python também, então, se você não sabe mexer com JavaScript, ou não tem nenhuma proficiência em JavaScript, mas você sabe Python ou Java, já é uma porta de entrada, você já pode brincar com o LangChain lá também. O Pino é para log, o Zod é para validação de dados, e aqui tem o LangChain GenAI e o Vertex AI. São extensões que a gente usa para fazer basicamente integração com o Google, tá? Tem o OpenAI também, mas pelo visto não precisa ser instalado por fora, né? Eu acho que ele já vem naturalmente. Então, aqui a gente tem, deixa eu mostrar para vocês o módulo de HTTP, a gente tem o servidor, é bem simples, tá? Bem simples, a gente tem aqui um Elysia, né? A gente instancia um Elysia, a gente coloca aqui todos os nossos middlers, né? Então a gente tem aqui um middleware de cores, muita gente conhece cores, né? Normalmente quando dá problema, e que a gente tem aqui algumas rotas customizadas, tá? Então aqui a gente tem, ó, AI Generate. Então toda vez que eu escrevo aqui alguma coisa, crie, lá, né? O que é que a gente faz? A gente chama esse cara aqui, essa API. Ele falou aqui, opa, não entendo o que você está pedindo, né? Então deixa eu abrir esse carinha aqui para vocês verem. Então aqui a gente chama esse Elysia, né? A gente chama esse middleware chamado Liferay, tá? Daqui a pouco eu mostro esse middleware chamado Liferay. Aqui basicamente é um post para esse endpoint, e que são os dados que você recebe na requisição, tá? Algumas informações aqui, elas vêm do middleware, por exemplo, esse Liferay vem do middleware, esse logger vem do middleware, esse store do próprio Elysia. Esse team display, esse wizard credentials, vem tudo do middleware. Então, o middleware, ele preenche, traz várias informações adicionais. E aqui, basicamente, é eu verificar se a gente já tem alguma configuração, alguma credencial. A credencial que eu falo é essa daqui, ó. E essa credencial aqui, tá? Se eu apagar ela, inclusive, tem uma telinha de configuração, tá? Que você pode vir aqui e configurar. Beleza? Então, ele verifica se você tem alguma configuração, né? Se não tiver, ele vai dar erro. Se tiver, ele vai utilizar essa configuração, e aqui ele faz algumas interações com o LangChain. Primeiro, ele verifica se o provider que está na configuração existe ou não. Então, ele tem que ser Google ou OpenAI. Em caso de, por exemplo, você criou um provider lá no picklist que não existe aqui, né, na nossa integração, ele vai falhar. Então, a gente poderia tanto tornar extensivo, né, e ficaria meio que uso e risco do usuário, ou permissivo, né, restritivo ou permissivo, na verdade. Então, aqui a gente fazendo a configuração do LangChain, que é um model que a gente criou, customizado, e aqui a categorização. Isso é uma das coisas que a gente quer matar em breve, né, que seria a categorização. Toda vez que o usuário faz uma pergunta no chat, aqui, toda vez que o usuário faz uma pergunta no chat, a gente categoriza a pergunta dele, né? Então, se eu falo, deixa eu descer aqui. Deixa eu ver aqui, uma que eu reconheça. Pronto, por exemplo, aqui. Criar um object definition sobre receita e nome, né? Que seria categorização, né? A categorização seria eu identificar algumas informações baseadas na pergunta do usuário. Então, aqui que a gente tem, deixa eu mostrar aqui o esquema para vocês. Então, aqui a gente vai entender quantas informações ele quer gerar, né? Então, a gente extrai a quantidade, né? Então, se eu falo, cria um blog, cria 2 blogs, cria 3 blogs, seria a quantidade, né? O asset type, então, esses aqui são os tipos que a gente suporta, né? É um account, é um blog, é uma categoria, né? Então, por isso que é sempre importante, no uso da integração, você falar algo do tipo, crie uma conta, crie um blog, né? Não necessariamente precisa ter o create ou crie,
né? Mas ele tem que ter a palavra-chave account, né? Ou tem que ter a palavra-chave object definition, né? É uma forma dele entender o contexto, a intenção, tá? Que é o asset type. A gente também consegue capturar alguns metadatas, né? Algumas informações adicionais. Qual o tom da pergunta, né? Se a pessoa está perguntando de forma rude ou não, né? A gente quer configurar o wizard, né? Ter bastante configurações do tipo, se o usuário fez uma pergunta ofensiva, o que é que a gente faz? Né? A gente nega, ou a gente interrompe, né? Ou algo do tipo. Os próprios modelos de inteligência artificial, eles têm restrições, barreiras também contra esse tipo de abuso, né? Se você está fazendo uma pergunta ofensiva, ou algo do tipo, ou algo que seja antiético, por exemplo, né? Você pode configurar a inteligência artificial para não responder, né? Então, a gente pode também torná-lo extensível a esse ponto, tá? E aqui o subject, que é o conteúdo que a gente vai gerar, né? E quando a gente identifica esse asset type aqui, por exemplo, object definition, a gente tem um código aqui, né? Que é basicamente esse asset que ele gera. Aqui. A gente tem vários assets aqui, ó. E esses assets, eles têm basicamente, é uma classe, né, que estende, que ele tem aqui essa função chamada getPrompt, que é basicamente ele entender as informações que vieram lá da categorização, como subject, quais são os idiomas que o usuário especificou, caso ele tenha especificado, por exemplo, ó, cria um blog em português, inglês e espanhol, né? Então, ele já tem essa inteligência também de você passar essas informações, ele entender e ele passar isso aqui para o prompt, né? Que ele vai falar com a inteligência artificial, algo do tipo, cria um blog com esse tema e traduza para os seguintes idiomas, né? Então, é algo que ele faz. E uma vez quando o prompt ele responde, né? Ele chama uma função aqui chamada de action, e ele executa aquela ação, né? Então, é basicamente um pouquinho da nossa integração, né? E outra coisa que a gente faz aqui também, né, basicamente, como é que funciona a nossa integração, de forma bem mais resumida, né? Primeiro a gente categoriza, né? O usuário fez a pergunta, a gente categoriza, a gente tenta entender o que ele quer gerar, né? Quer gerar um blog, um object definition, etc. Depois a gente chama um outro prompt, né, com instruções, né, com o próprio prompt e com um esquema, né? Que seria o esquema. O esquema é basicamente os dados, digamos assim, modelados ou formatados da forma com que a gente espera. Então, se eu quero criar, por exemplo, um blog, deixa eu botar aqui no blog esquema, que é mais fácil. Tem menos informação. Então, se eu quero criar um blog, né? Quais são as informações que eu preciso para o meu blog? Eu preciso de um headline, que basicamente é um título, né? Uma manchete aqui, ó. E aqui a gente utiliza o Zod para descrever, né? Esses modelos, essas estruturas de dados. Então, eu falo aqui, ó, o meu alternative headline, que é basicamente o meu título, ele é basicamente o sumário do meu blog, né? Ele também tem aqui o article body, que é basicamente o corpo do meu artigo, né? Tem o headline, esse aqui é o alternate, tá, gente? Desculpa, esse aqui seria um subtítulo, né? O headline, que seria o título. Palavras-chave. Então, toda vez que eu gero um blog, né? Deixa eu trazer aqui. Em outro site. Então, eu tenho esses blogs aqui, né? E toda vez que ele gera um blog, ele tem que ir embaixo. Deixa eu ir para a página inicial, que eu já consigo mostrar mais fácil. Aqui, ó. Então, você gerou o blog, ele gerou os hashtags para você. Seriam essas keywords. Então, basicamente, a gente dá um modelo, a gente diz os campos, a gente diz qual o tipo do dado, por exemplo, é um string, é um array de string, né? É um número, ou algo do tipo, e ele retorna, a inteligência artificial já retorna com base nos meus pedidos, com base no meu esquema. E fica algo bem simples de você modelar, de você preparar a integração, né? Então, basicamente isso que a gente fez. E como é que a gente evolui isso aqui para ser algo de fato mais inteligente, né? Utilizando o conceito de agentes, né? Então, uma das próximas coisas que a gente vai fazer seria criar múltiplos agentes
agentes são mecanismos mais inteligentes, porque, dado uma pergunta, eu não precisaria categorizar, né? Ele vasculharia, digamos assim, os agentes disponíveis, que são especialistas em determinados assuntos, né? E eles conseguem se comunicar entre si. Então, imagina, eu poderia fazer uma pergunta do tipo, cria um relacionamento entre meu objeto A e B, né? Mas ele sabe, mas assim, para eu fazer a chamada da API que faz o relacionamento entre os dois, eu precisaria, por exemplo, do ID do objeto A e do objeto B, né? E aí teria um outro agente que faria essa busca só dessa informação. Então, seria a forma mais orgânica que eu conheço, tá? É da gente fazer essa comunicação e a gente, de fato, tornar o chat bem inteligente, né? Com o conceito de histórico e várias outras coisas. Então, é algo que a gente vai implementar num futuro breve, né? Mas que tornaria, digamos assim, muito mais complexo, né? As interações que o usuário teria com a ferramenta. Então, essa é uma das coisas que a gente vai trazer também.